Pessoal, vocês já ouviram falar sobre DR, discutir relacionamento? Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre DER, que é Diagrama, Entidade, Relacionamento. O que é isso? Vamos descobrir hoje. Eu sou o Johnny Magalhães e vamos comigo. Pessoal, o diagrama entidade e relacionamento é uma forma visual de nós vermos como está os relacionamentos do nosso banco de dados. Ele é composto basicamente por entidades, atributos, relacionamentos, chaves e cardinalidade. O que é que são cada um desses itens? Primeiro, entidade. Entidade é, propriamente dito, a nossa tabela. Bom, eu tenho uma entidade pessoa. É tudo aquilo, ou seja, entidade é tudo aquilo que eu quero transformar do mundo real e colocar no nosso banco de dados. Vamos imaginar pessoa, veículo, endereço, animais de estimação, propriedade, empresa, tipo empresa. Tudo isso são entidades, tá? Tudo aquilo que eu consigo transformar do mundo real, extrair características e colocar num banco de dados, a gente chama de entidades. E essas características são o quê? O que é que a pessoa tem? A pessoa tem um nome, ela tem uma data de nascimento, ela tem um CPF, ela tem uma naturalidade, foi que ela nasceu, ela tem uma nacionalidade, ela tem um telefone. A gente pode pensar uma infinidade de atributos. Beleza, vamos imaginar que são só esses. Então, a minha tabela pessoa, minha entidade pessoa, que ela não virou ainda uma tabela, tá? A gente está modelando o nosso banco de dados através de um diagrama. Então, nós temos entidade pessoa com esses campos, com esses atributos. E o que é que uma pessoa também tem? Bom, uma pessoa tem endereço, né? Então, nós vamos ter uma entidade chamada endereço. Tá. Esse endereço tem o quê? Tem um tipo de logrador, se é rua, se é ruela, se é avenida, se é uma gleba, pode ser vários tipos. Ela tem um logradouro de fato, que é a rua Frei Serafim, rua Nações Unidas e assim vai. Ela tem um número, um complemento, um CEP, um bairro e assim vai. Então tem esses atributos. E aí agora nós já temos duas características. Nós temos nossas entidades e os nossos atributos. Quando eu falei que a pessoa tem endereço, significa o quê? Nós temos aqui um relacionamento. Ou seja, lá no meu diagrama eu vou ter um quadradinho para a entidade pessoa e um quadradinho para a entidade endereço. E vai ter uma seta, uma linha, ligando os dois. Pronto. Aqui nós temos uma relação. Pelo que vai ser essa relação? Aí a gente utiliza as chaves. Então nós temos agora 4 elementos: entidades, atributos, os relacionamentos e as chaves. Pelo que eu vou relacionar a pessoa com o endereço? Bom, vamos criar então um atributo em pessoa chamado endereço ID. Então eu vou fazer o relacionamento entre pessoa e endereço através desse endereço ID. Então nesse caso, a pessoa tem endereço. Poderia ser o contrário? Por exemplo, eu ter minha entidade pessoa e na minha tabela endereço eu ter um pessoa underline ID? Poderia. É uma forma de se analisar. Então, para cada pessoa eu teria um endereço e a relacionamento ficaria do outro lado. É o certo? Vai depender do negócio, vai depender dos analistas. Pode ser do lado esquerdo, dependendo de quem vê, ficar o endereço ID relacionando a pessoa à entidade endereço? Pode ser.
Mas se a gente pensar a seguinte situação. Uma pessoa, ela mora em algum lugar, então ela mora em um endereço. Nesse nosso caso, atenderia qualquer um dos dados. Mas, e se a pessoa também tiver um endereço comercial? Já não cabe, eu vou ter que repetir o meu registro de pessoa aqui, porque para relacionar com outro endereço, já não faz muito sentido, não é verdade? Então, como é que eu resolveria esse caso? Eu poderia colocar o endereço ID para mudar o relacionamento, ou seja, eu ia ter pessoa ID relacionando na entidade pessoa, na entidade endereço, relacionando com pessoa. Então agora a pessoa poderia ter um endereço comercial e uma outra linha de endereço, que é o endereço residencial. Resolveria? Resolveria. Então nós já temos um indicativo de que talvez essa relação pessoa-endereço fique melhor do lado do endereço. Ou seja, ter uma pessoa ID naquela entidade. Mas vamos imaginar o seguinte. É uma casa. Uma casa na rua tal, Rua dos Bobos, número 0. Se mora um casal lá, o fulano é casado com o Beltrano, eles moram lá na mesma casa. Então eu teria duas pessoas no meu banco de dados, com seus dados diferentes, seus nomes, seus CPF e tudo. O endereço é o mesmo, que está apontando, está relacionando essas duas entidades através do pessoa ID na tabela, na entidade endereço. Eu iria repetir a linha de endereço, aqui, com todos os dados iguais, só que apontando agora para outra pessoa. Uma vai ser para o Beltrano e o outro vai ser para o Cicrano. Pode ser? Pode. É o melhor caso? Vai depender do negócio, vai depender da decisão do analista de banco de dados, junto com os desenvolvedores, lá nas suas reuniões de definição. Como é que eu faria? Bom, nós temos a forma rápida, que é deixando esses endereços replicados. Nós temos uma outra forma que é, vamos excluir essa entidade de endereço e colocar os dados de endereço na pessoa. A gente vai ter problemas também, no caso de pessoas com mais endereço. E nós temos uma outra solução, que é, lembra do nosso pessoa e animal, que nós criamos uma tabela no meio chamado tutor animal? A gente pode fazer isso também. A gente pode criar um endereço, a entidade de endereço, a entidade pessoa e uma tabela associativa, que ela pode ser, vai representar apenas o pessoa ID e o endereço ID. E aí, nesse caso, nós poderemos ter duas pessoas para o mesmo endereço e uma pessoa com 2 endereços, 3 endereços, 4 endereços, 1000 endereços. Essa é a melhor forma? Talvez essa seja a forma mais correta. É a mais rápida? Não. A mais rápida seria ter todos na mesma entidade, os dados na mesma entidade. Tabela pessoa, que eu já tenho todas as informações de endereço lá. Se tivessem 3 tipos de endereço diferentes, residencial, comercial e um segundo residencial, colocaria todos os atributos de endereço na entidade pessoa. Mas aí vai ter que ser avaliado junto ao diagrama e junto aos desenvolvedores, os responsáveis, o DBA, qual a melhor solução, qual a que melhor se encaixa no problema. Mas o fato é que a melhor do ponto de vista de diagrama de relacionamento seria uma tabela, uma entidade associativa que juntaria pessoa e endereço. E melhor, eu ainda colocaria um atributo a mais nessa tabela associativa, que seria o tipo. Porque imagina a situação, o Beltrano tem um endereço e esse tipo é residencial. Mas o Cicrano, ele trabalha para o Beltrano. Então, ele vai ter um endereço que é o mesmo do Cicrano, mas o tipo é diferente. Ele trabalha naquele local. Então, aquele endereço para aquela pessoa é residencial e para a outra é comercial. Então, a gente consegue colocar atributos na associação entre duas tabelas. E com isso, indiretamente, a gente já trabalhou com a cardinalidade, que não tem nada a ver com a cardinalidade dos registros do banco. Tem a ver com a cardinalidade da relação. Ou seja, uma pessoa pode ter muitos endereços,
Então, é a relação de 1 para muitos. Mas, o endereço pode ter muitas pessoas. Muitas pessoas moram naquele endereço, ou uma pessoa mora e outra trabalha. Então, o endereço tem muitas pessoas. Então, a gente tem 1 para n de um lado e 1 para n de outro. Logo, a nossa cardinalidade é n para n. Isso significa que uma pessoa tem muitos endereços e o endereço tem muitas pessoas. E aí, esse tipo de relação com a cardinalidade diz muito sobre como vai ficar o nosso banco de dados. E quando a gente está planejando esse banco de dados, a gente chama de DER, Diagrama Entidade Relacional, conceito. Por que conceito? Porque nesse caso, nós não trabalhamos o que chamamos de DER lógico. Ou seja, quando eu definir o meu conceito, o meu modelo é esse, e aí vai ser criadas as entidades, vão ser criadas as tabelas baseadas nas entidades, nós temos que, bom, a pessoa não teve o ID, o identificador dela. Vamos criar um ID. Uma data de cadastro. Vamos criar também, para saber quando a pessoa entrou no banco de dados. Uma coisa booleana, está ativo ou não está ativo? Uma situação, está ativo. Vamos colocar também. O relacionamento vai ser com esses tipos de dados. Eu disse que o CPF é um número, mas na verdade é melhor no banco, na parte lógica, que o CPF seja uma string, caracteres, porque tem 0 na frente, 0 não sei o que, não sei o que. Então, quando a gente pega o diagrama conceito, diagrama R conceito, depois transformamos num diagrama lógico para só então salvar aquelas informações, criar aquela nossa estrutura no banco de dados. E lembra da história que tem um banco de dados olhando e salvando tudo no dicionário? Pronto. Depois daquele diagrama conceito ser realizado, agora for ser feito um diagrama lógico, ou seja, aquelas informações, aquela estrutura já está no banco, agora eu tenho um dicionário de dados que eu entrego para os desenvolvedores. Pronto, está aqui, o banco é esse, faça dessa forma. Então é para isso que funciona, para isso que serve um diagrama de entidade de relacionamento, para a gente conseguir ver como é que vai ficar o mundo do nosso sistema através de quadradinhos, setinhas e relacionamentos entre eles. Tá bom? Pessoal, perceba que essa aula é apenas parte do processo de aprendizado. Eu preciso que vocês acessem a plataforma, leiam bem o texto de aprofundamento, respondam as questões do quiz para testar seus conhecimentos e também, muito importante, respondam a questão aberta de fórum e comente na resposta de 2 outros colegas. Até mais!